graça e paz. Estamos aqui novamente para uma aula da Escola Bíblica. Eu tenho certeza que se você tem acompanhado as nossas aulas, você tem sido muito edificado, porque o conhecimento da Palavra de Deus nos edifica, nos transforma. A luz da Palavra vem e enche os nossos corações da verdade de Cristo. E eu muito me alegro em fazer parte deste processo de edificação e conhecimento na vida de cada um de vocês e na minha vida também, porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, todos nós aprendemos, todos nós somos edificados, amém? E hoje nós estaremos falando a respeito de um livro muito querido, muito interessante, muito atual. Como toda a palavra de Deus, quando nós estudamos, é impressionante ver como a palavra de Deus, ela foi escrita há anos e anos atrás, porém nós podemos aplicar nos nossos dias, nós podemos trazer para a nossa realidade de uma forma muito real, muito palpável. Esse é o poder de Deus, essa é a palavra de Deus que se manifesta nas nossas vidas e nos nossos dias também. Amém? Então vamos orar. Feche aí os seus olhos onde você estiver, ore comigo. Senhor Jesus, neste momento nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra que transforma, palavra que edifica, palavra que traz luz, palavra que pode penetrar muito mais profundo do que nós podemos imaginar, Senhor. Deus, nesse momento, a começar de mim, que a Tua palavra transforme o meu coração e transforme a vida dos meus irmãos que estão também assistindo essa aula, que seja um momento de edificação e luz, que a Tua luz entre na nossa mente e no nosso coração para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos. Então, nós estamos hoje estudando, aliás, o livro de Hebreus. Como eu falei, é um livro que foi escrito aí, né, já entrando aí no nosso estudo, foi escrito lá no ano no ano de 64 depois de Cristo até 70, então estima-se aí que de 64 depois de Cristo a 70 foi escrito. Esses levantamentos a respeito da época, eles vêm justamente por estudos históricos, o que estava acontecendo naquele tempo. Então os estudiosos conseguem aí somar aí todas as informações históricas para chegar a um consenso a respeito do tempo em que foi escrito. Então, Hebreus foi escrito aí nesse tempo, entre 64 a 70 depois de Cristo. Sobre o autor, nós sabemos, aí se você conhece um pouquinho da Bíblia, né? Talvez você seja um novo convertido, mas praticamente todos nós sabemos que Hebreus, ele tem um autor desconhecido. Nós não temos a informação clara de quem escreveu esse livro. Existem aí fortes incidências a respeito de quem poderia ter sido, porém não existem aí dados formais e reais a respeito disso. Sabe-se que era uma pessoa muito preocupada com o discipulado, com o cuidado, era alguém bem instruída, por isso é muito cogitado a autoria de Paulo. Existem também cogitações a respeito de Lucas, Apolo, enfim, são cogitações, mas não existe aí uma informação concreta a respeito da autoria do livro de Hebreus. E então, tratando-se aí do contexto em que Hebreus estava, em que a carta de Hebreus foi escrita, o tempo que eles estavam vivendo ali, o que acontecia é que os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. O judaísmo sempre foi algo muito concreto, muito forte no meio daquele povo. As crianças nasciam e já rapidamente, automaticamente, os pais ensinavam os conceitos judaicos, as leis, e tudo era impregnado de uma forma muito forte, né? A cultura era algo muito forte. Imagina
não era só uma religião, mas existia uma cultura forte, impregnada na mente das pessoas. Então, o judaísmo estava lá de uma forma muito forte e de repente, imagina, né? Os cristãos estavam cancelando as leis judaicas, né? Estavam cancelando, assim, estavam dizendo que a lei não tinha mais valor, porque Cristo cumpriu a lei, então as leis não valiam mais. Imagina o quanto isso era impactante e forte, né, para esse povo. Então, os cristãos eram perseguidos. Os cristãos, eles eram zombados. E nesse tempo isso estava acontecendo, eles eram zombados. O pessoal tirava sarro mesmo, né, trazendo para a nossa realidade. Tirava sarro dos cristãos, né, zombando mesmo por conta dessa fé. Como, né, vocês estão crendo assim? Como, né, e tiravam, né, zombavam mesmo da fé cristã. E então foi escrita essa carta para esse povo específico, esse povo que estava sofrendo perseguição. E aí eu já gosto de trazer e aplicar para nós. Você não acha que nós sofremos também esse tipo de perseguição? Você aí que é cristão, em algum momento você já foi zombado ou envergonhado por causa da sua fé? Alguém já tirou sarro de você por causa da sua fé? Alguém já zombou de você e a sua fé já foi motivo de piada para alguém? E para mim, sim, em muitos momentos aí as pessoas questionam a minha fé e acham que é um absurdo a minha fé. Então, olha como esse livro serve para nós também, amém? Então, os destinatários a quem foi escrito esse livro seriam então os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. Foi escrito aí para esse povo específico, amém? Então, o propósito desse livro, o autor queria evitar o retrocesso ao judaísmo. Dentro disso que eu já falei, né, eles estavam sofrendo essa perseguição e o autor começou ali a tentar, de uma certa forma, evitar que essa perseguição causasse o retrocesso do evangelho, essa perseguição não fosse motivo de que as coisas caminhassem para trás, que as coisas deixassem de avançar, que o evangelho deixasse de avançar por conta da perseguição, tá? O autor ele trabalhou isso mostrando que Cristo cumpriu a lei e as profecias. Cristo veio. O autor, ele destaca isso. Cristo veio e Cristo não só veio, como cumpriu tudo que estava, que foi profetizado lá atrás, no Antigo Testamento. Tudo que foi profetizado ali, Cristo veio e cumpriu. Então, o autor, ele traz dessa forma, ele mostra Cristo e ele mostra que a profecia foi cumprida. Que Cristo cumpriu a lei e Cristo cumpriu também, realizou ali as profecias. Amém? Então, vamos entender essa epístola, né? Podemos chamar Hebreus de uma epístola. Primeiro, a superioridade de Cristo. Vamos ler Hebreus 1, do 1 ao 4, eu vou ler para vocês. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então,
Aqui nós já, nesses primeiros versículos, é engraçado que Hebreus já começa falando, né? Não tem uma saudação, não tem um oi. Hebreus já começa falando aí, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então ele já começa falando e mostrando quem é Jesus, o que Jesus fez, né? No versículo 3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. No versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos. Então vai mostrando logo nesse início, nesses primeiros versículos, Hebreus já começa mostrando a superioridade de Cristo. Cristo é superior, Cristo está acima, Cristo cumpriu as profecias, Cristo está acima dos anjos, mostrando isso a esse povo, né? Convencendo esse povo através da revelação de quem é Cristo. Não existe forma melhor de nós convencermos as pessoas, não somos nós que convencemos, mas não existe forma melhor de falarmos para as pessoas do amor de Deus do que na própria essência de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus fez. É a melhor forma de nós levarmos Jesus e pregar Jesus para as pessoas, não é verdade? Então o autor fez isso, né? E eu separei esses versículos, mas você lendo, você pode dar continuidade na leitura de Hebreus e você vai ver isso. O autor ele está mostrando quem é Cristo, a superioridade de Cristo, tá? E existem também algumas citações aqui do Antigo Testamento referindo-se a ele, tá? Existem, por exemplo, no versículo 5, Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Isso é uma citação que está em Hebreus, porém foi escrito lá no Antigo Testamento, tá? Então, o autor ele usa em todo tempo essa associação do Antigo Testamento, trazendo a consciência e o entendimento dessas pessoas de que Cristo foi descrito no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, em Hebreus, ele está sendo citado novamente através da própria revelação de Cristo, quando Cristo veio e cumpriu todo o propósito, e também lembrando aí esse povo a respeito do que Cristo fez, do que Cristo cumpriu, aliás, no Antigo Testamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a superioridade de Cristo. O segundo ponto, o autor exortava essas pessoas à maturidade. Ele precisava fazer com que o povo fosse um povo maduro, que não fosse levado por essa situação, por essa pressão social que eles estavam sofrendo. Olha só, separei um versículo, mas se você ler Hebreus, eu te aconselho a ler muitos versículos, você vai encontrar a respeito disso. Mas olha lá, exortação à maturidade, no capítulo 5, versículo 2, olha o que o autor diz. Capítulo 5, versículo 12, desculpa. Olha o que está escrito. Pois com efeito, quando deveis ter mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, olha só o que o autor precisou escrever aqui. Ele falou, gente, eu tô precisando ensinar tudo de novo. Eu queria ensinar coisas mais sólidas, mas eu tô precisando lembrar vocês, né? Vocês estão precisando se alimentar disso de novo, porque vocês estão aí sofrendo influências dessas pressões sociais. E então o autor, ele exorta o povo à maturidade. A maturidade é algo que nos
protege, é algo que poderia proteger esse povo dessas situações que eles estavam vivendo. A maturidade, ela nos faz entender a situação que nós estamos vivendo e conhecer a verdade, né? Entender a verdade a respeito daquilo, a respeito dos problemas e das situações que surgem com relação aos confrontos que surgem com relação à nossa fé, tá? Então, assim, a exortação à maturidade faz parte de uma característica desse livro também. Terceiro ponto, e um ponto até importante, eu preciso citar esse ponto aqui no livro de Hebreus, porém eu não vou entrar em muitos detalhes porque realmente é um ponto bem complexo. Você vai ler aí muitas passagens aqui do livro de Hebreus citando o sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, assim, de uma forma bem rápida, tá? Eu vou explicar em poucas palavras. Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, ele apareceu ali no livro de Gênesis a Abraão, e depois que Abraão venceu uma batalha, ele apareceu ali para Abraão, e Abraão dizimou uma parte, né? Dizimou a 10ª parte a ele. E Melquisedeque, assim, não tem a linhagem, nós não temos descrito a linhagem de Melquisedeque, nem os antecedentes, nem os descendentes dele. Então, é meio que algo que nós temos, assim, existem algumas suposições a respeito de quem seria, o que significa, assim, de fato, essa aparição desse homem, desse rei, mas nós entendemos que a associação entre Cristo e Melquisedeque seria justamente dizendo que Melquisedeque ele não tem uma linhagem humana, diferente, por exemplo, dos sacerdotes que tinham descendência levítica, né? Melquisedeque ele apareceu ali e representando mesmo a figura de Cristo. Tá? Nós não dependemos, não existe aí a dependência de uma linhagem humana, mas a dependência de uma descendência espiritual, algo espiritual. Então, seria uma relação aí, nesse sentido, com nós podemos assim ligar, na verdade, esse contexto todo a respeito de Melquisedeque e Jesus, a aparição de Melquisedeque e Jesus. Bem por cima, tá, gente? Porque é um assunto, além de ser complexo, é um assunto também, assim, meio que existem opiniões, né, teológicas, então, assim, a gente não vai conseguir entrar nesse tema de uma forma mais específica, tá? Então, quarto ponto, a superioridade da nova aliança de Cristo. Então vem aqui a nova aliança, esse novo processo que Cristo representou aqui para nós, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que esperavam o Cristo, né? A superioridade da nova aliança. Nós temos aí no capítulo 8 até o capítulo 10 mostrando isso, mostrando o que Jesus fez e a superioridade de tudo que ele fez diante daquilo que ficou para trás, diante das leis, diante do judaísmo. Cristo é infinitamente maior, tudo que Cristo cumpriu foi muito maior do que tudo aquilo que estava na lei, né? Vamos ler então Hebreus 9. Vamos lá. Hebreus 9, versículo 11, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes
e de touros, e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, olha só, poderíamos também continuar lendo. Todo esse capítulo 9 fala muito a respeito disso, a respeito da nova aliança, aquilo que Jesus fez, né? E aí o autor cita os sacrifícios que eram oferecidos por conta do pecado, os animais eram sacrificados e existia aí um derramamento de sangue. E aí ele começa a mostrar, olha só, antes eram oferecidos animais, o sangue de animais eram oferecidos, e agora nós temos o sangue de Cristo que foi de uma vez por todas derramado e para a remissão de pecados, né? Ele mostra como essa nova aliança, essa nova condição é infinitamente superior àquilo que ficou, né? Aquilo que era como base da vida e da fé dessas pessoas, desses judeus. Na verdade, essa nova aliança trouxe um novo sentido, né? A nova aliança de Cristo, ela transformou a realidade desse povo, né? De nós também, nós estamos inclusos nesse plano lindo, maravilhoso de Cristo. Então ele mostra, ele começa a citar aqui todo esse processo, tudo isso que Jesus fez por nós, o poder desse sangue, do sangue derramado, né? Todo o capítulo 9, aliás, é meu capítulo preferido de Hebreus, fala a respeito disso. Ele foi o mediador de uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança perfeita, uma aliança sem defeitos, uma aliança disponível a todos nós. E isso está aqui claramente, de uma forma linda, descrita nesse capítulo também, neste livro. E próximo ponto que eu quero citar, que também é muito claro aqui no livro de Hebreus, posição presente dos fiéis. Vamos ler para que vocês possam entender. Capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por isso está aqui, né, como ponto, posição presente dos fiéis. Essa é a nossa posição, essa era a posição desse povo. O autor, ele diz, irmãos, vamos entrar na presença de Deus, porque a nossa condição, mediante a esse sangue derramado, é uma condição que nós temos acesso, vamos nos aproximar da presença de Deus, porque nós vivemos uma nova aliança, nós estamos debaixo de uma nova aliança, uma aliança que é superior à aliança que ficou para trás. Nós vivemos uma nova condição, e essa nova condição nos dá livre acesso à presença de Deus. O autor, ele enfatiza muito o poder do sangue de Jesus, o poder dessa nova aliança, dessa nova condição que nós vivemos, para que eles abandonem verdadeiramente as condições antigas, as condições que impediam esse povo. Gente, imagina esse povo, eles
serem influenciados, por exemplo, a achar que o sangue de Cristo não era capaz de fazer com que eles tivessem acesso à presença de Deus. E aí, novamente, eu quero trazer para a nossa realidade. Quantos de nós, quantos cristãos pecam, por exemplo, e pensam que não são dignos da presença de Deus. E realmente, irmãos, nós não somos dignos da presença dele, nós não somos merecedores, mas existiu um sangue, uma pessoa, um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito foi Jesus. A pessoa perfeita foi Jesus, que derramou seu sangue por nós, pelos nossos pecados. Então, diante dos pecados, o que eu faço? Poxa, aconteceu, né? O pecado existiu na minha vida, na minha caminhada. E agora? Eu jogo tudo pro alto? Vou desistir? Não, meu irmão, aqui, ó, o autor ensinou esse povo e o autor está te ensinando e me ensinando também. Quando nós pecamos, nós temos acesso à presença do Pai por meio do sangue de Cristo. Por isso, Cristo é sempre o centro de todas as coisas. Cristo é sempre o centro e a base da nossa fé. Eu sigo a Cristo por quê? Porque eu amo a Jesus, porque eu entendo e reconheço o sacrifício. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Isso é para este povo judeu que estava sendo perseguido e isto é para mim e para você. Amém? Nós estamos numa condição superior. A nossa posição aqui, segundo o livro de Hebreus, é uma condição superior, é uma condição de graça, de acesso à presença de Jesus. Amém? Um sexto ponto. Eu vou encerrar no sétimo ponto, tá? O sexto ponto, encorajamento da fé. E aí vem também um capítulo lindo do livro de Hebreus, que é Hebreus 11. Eu tenho certeza que você já leu, irmão. Se você nunca leu Hebreus 11, se você é um novo convertido, porque se você já é convertido há mais tempo, você sabe o que está escrito em Hebreus 11. Se você nunca leu, eu te peço que você termine de assistir essa aula e leia Hebreus 11. Ou se você já leu e não lembra exatamente o que está escrito, eu quero te pedir a fazer isso. Leia Hebreus 11. Fala sobre isso, o encorajamento da fé. O que é fé? Exemplos de fé, né? Lá no capítulo 11, versículo 1, já diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí segue, eu não vou continuar lendo, né? Já começa esse capítulo falando a respeito da fé. Então, olha que legal nós juntarmos tudo isso. Desde o começo eu falei esses passos, serão 7 passos, mas olha só. Primeiro passo, a superioridade de Cristo. Segundo passo, a exortação à maturidade, né? Primeiro mostrando quem é Cristo. Segundo, vamos ser maduros. Terceiro, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Não importa, né? Na verdade, Cristo é o centro, né? Cristo ele quebrou barreiras aí de uma origem, não importava a origem. Cristo ele veio, na verdade, quebrando essas leis, né? Dessa descendência levítica, e Cristo surgiu. Quarto ponto, a superioridade da nova aliança de Cristo. O que nós vivemos hoje em Cristo é muito superior do que as coisas que ficaram para trás, do que as regras, do que a religião oferece. 5, posição presente dos fiéis, a liberdade que nós temos para entrar na presença de Deus por intermédio do sangue de Cristo. 6, encorajamento da fé. Vamos crer, irmãos, a fé é a certeza de tudo isso, a fé é a convicção de que tudo isso aconteceu. E aí, vários exemplos de fé, exemplos lindos, nossa, homens de Deus, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Depois, pela fé, Enoque foi trasladado.
Depois, pela fé, Noé foi divinamente instruído. Depois, pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu. Pela fé, Sara recebeu o poder de ser mãe. Olha só, pela fé, Isaac foi entregue, né? Então, assim, pela fé Moisés nasceu, né? E fez tudo, cumpriu com todo o propósito que ele se levantou para fazer. Enfim, gente, assim, muitos exemplos de fé, de homens e mulheres que cumpriram com o seu papel, né? Exercendo a fé. Amém? Então, é muito lindo todo esse processo que está descrito, tudo isso que está descrito nesse livro. E por último, para encerrar, a vida cristã. Então, diante de tudo isso que esse autor nos deixou durante esse tempo aqui que o autor escreveu toda essa palavra, ele escreveu todas essas instruções aí para esse povo que, como eu já falei, se encaixa perfeitamente para os nossos dias. A vida cristã. Vamos ler capítulo 12, versículo 1. Tá? Então, lá nos capítulos 12 e 13 fala muito da vida cristã. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã, irmãos, existe uma carreira para nós. Irmãos, existe algo proposto para mim como pessoa, como mulher, como esposa, como alguém que teme a Deus. Existe algo proposto para a sua vida, existe uma carreira espiritual, existe um caminhar espiritual. Nós acabamos de ler aqui, né? Corramos com perseverança. Não fala de andar devagarzinho, não. Fala de correr. Existe uma caminhada e isso precisa ser rápido, isso é para agora. Você cumprir com aquilo que Deus está te chamando, aquilo que Deus está falando com você, né? O autor falou isso aqui para os hebreus e isso é aplicado para nós hoje. Existe algo a ser feito, irmãos. Olha, eu apresentei aqui tudo isso para vocês, a palavra de Deus está aqui. Deus me inspirou a escrever tudo isso, então agora vamos correr. Nós temos deveres, nós temos funções dentro do reino, dentro dos planos de Deus. Existe algo preparado para nós. E nesse versículo 1 do capítulo 12 fala claramente isso. Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado e avançar a carreira que nos é proposta. Tá? Também quero ler com vocês no capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal, né? Entrando aí nos deveres, tá? Lembrando que esse sétimo ponto aí está relacionado à vida cristã, à nossa caminhada, aquilo que é proposto, aquilo que tem que ser assim o nosso dever. Tanto que aqui o subtítulo do capítulo diz os deveres sociais. Então, olha o que diz, capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns praticando-os sem saber acolherão anjos. Então, poderia ler mais, mas vai tomar muito nosso tempo. Mas dá aqui algumas orientações sociais. Irmãos, como é incrível e maravilhoso ver que a palavra de Deus, ela nos ensina até como ser cidadãos corretos, com deveres. Nós temos obrigações sociais, irmãos. A igreja, ela não é isenta das responsabilidades sociais.
E aqui claramente o autor fala, e é muito lindo ver a preocupação do autor em ensinar as pessoas a serem cordiais, né? Acolher as pessoas, né? Olha só, seja a vossa vida, olha só no versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, né? Então, assim, ensinando mesmo ao povo de Deus, ao povo escolhido que vive o novo de Deus, a ter uma postura social importante, um comportamento social importante. E aí, em seguida, lá no versículo 7, citam também, é citado também os deveres espirituais, e tem também como subtítulo essa questão, deveres espirituais. Então, eu vou ler o capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupavam. E enfim, aí continua falando aí a respeito de vários deveres espirituais que o autor passou aí para esse povo, orientava esse povo. Então é muito interessante ver que existe um papel e uma responsabilidade, existe um dever tanto social como espiritual, e aqui o autor cita por várias vezes isso, por vários exemplos nós podemos ver aqui. Então, eu desafio você a ler essa epístola. Tenho certeza que com esse entendimento, ainda que um conteúdo grande, eu correndo aqui, ainda que de uma forma meio que pincelada, eu tenho certeza que deu uma luz aí, talvez abriu aí o seu entendimento para algumas coisas. E novamente eu quero ler aqui o versículo 8 do capítulo 13. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Essa palavra foi escrita, esse versículo, esse livro foi escrito há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás, e olha como é uma palavra atual. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo, porque a palavra é a mesma, ela não muda. A verdade para este povo também é a verdade para nós. O que esse povo precisa praticar, nós também precisamos praticar. Então, que meu desejo, e eu tenho certeza que é o desejo do Pai, que através desses ensinamentos, através do estudo da palavra, você tenha a sua vida transformada, te dê aí um novo ânimo para continuar, para não ceder às pressões, porque este povo aqui sofria pressões sociais, espirituais, assim como nós também muitas vezes sofremos, mas nós permanecemos, nós perseveraremos, porque o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus não muda. Amém? Deus abençoe você, que tenha sido aí um momento gostoso de estudo e que o Senhor edifique aí a sua fé através do conhecimento da palavra. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.